Porque falar que carrossel tá morto é a maior burrice da vida, né? Só você não conseguiu fazer um carrossel bom ainda. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Viralizar, o programa que te ajuda a viralizar na internet. Não só para você viralizar com views por aí, fazer dancinha ou alguma coisa do tipo, mas para você monetizar, para você levar o seu conteúdo, para levar importância para as pessoas e mudar a vida de pessoas também. Eu tô aqui com o Tizinho, como sempre, hoje do meu lado, porque a gente tem uma convidada especial que eu já vou apresentar para vocês, mas só lembrando que o Pode Viralizar ele é uma iniciativa da TV Família e da Escola da Família, que é um projeto que tem vários programas, vários podcasts. E se você se interessa por esse assunto de família, de construção de patrimônio, de melhoria de matrimônio, encontrar um parceiro, tudo que envolve o assunto familiar, inclusive gravidez. A gente tem a doutora Renata aqui que fala sobre grávidas, fala para grávidas, né? Baixa o nosso aplicativo que é gratuito e lá você tem todos os conteúdos na íntegra. Aqui no YouTube a gente tem alguns conteúdos a menos e também tem conteúdos cortados, porque tem podcasts que são programas gigantescos que a gente deixa só lá no aplicativo, que é de graça, tá? Então é só você baixar o aplicativo da Escola da Família, o link está na descrição para você acessar esse conteúdo todo. E hoje a gente está com uma convidada ilustre, especial aqui com a gente, para a gente falar bastante sobre audiência, falar bastante sobre viralização. Sobre o nosso tema principal, tema né? principal, Tema exato. principal. Então, por favor, seja bem-vindo e muito obrigado, Lu, se apresente pra gente. Obrigada aqui novamente pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, vamos ensinar muito essa galera aqui sobre conteúdo, sobre construção de audiência qualificada, que é muito importante. Perfeito. Então, chega muito dúvidas para as pessoas de como a gente constrói uma audiência boa, que de fato vai ter interesse em comprar. Então, para mim é um prazer. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Que legal, cara. Muito Vamos bom. lá, vamos puxar o gancho daí já, porque eu acho que é um bom gancho pra gente puxar, que é essa visão de... as pessoas, elas sempre têm essa visão de, putz, eu vou viralizar, mas às vezes elas até têm medo de viralizar. Eu já até atendi pessoas assim, ou amigos que eram assim, que tinham medo de viralizar porque eles achavam que ia sujar a base deles e que ia trazer, às vezes, pessoas nada a ver para comprar o produto deles, ou pessoas que não eram interessantes, né? Então, na sua visão, Lu, o que para você é essa chave de equilíbrio para viralizar? E se é importante mesmo você pensar em viralizar sem sujar a base, ou se você só viraliza mesmo? Sim. Na sua visão. Isso é um assunto muito bom, porque as pessoas têm a visão na internet de que viralizar por viralizar é positivo. Vou só viralizar, vou fazer, vou chegar a 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, só que não necessariamente. A gente tem que entender que, eu até estava dando uma palestra sobre isso esses dias, que crescer errado pode ser muito pior do que crescer certo. Muito pior. Porque quando você cresce, por mais que você tenha uma audiência ali bem construída, chega um momento que, se você cresceu com conteúdos que são feitos para viralizar exclusivamente, então você não pensou nos objetivos, que é crescer a audiência com vendas, construir uma audiência de uma forma muito mais qualificada, você acaba tendo 1 milhão de seguidores, mas... E a conta bancária? E pagar a conta no fim do mês? Tem diversos perfis assim que vocês não têm noção. Sim, a gente o tanto de gente que chega com 1 milhão, 2 milhões de seguidores e a pessoa não tem nem um pouco de conversão com as pessoas que estão ali. Eu recebo engajamento, as pessoas engajam, mas vou colocar um link. Vou colocar algo assim para as pessoas comprarem? Ninguém compra, sabe? Então, o que eu defendo? O equilíbrio. Justamente o que você estava falando. A gente ter equilíbrio em um perfil, um cronograma semanal, faz você crescer de forma talvez um pouco mais lenta, só que orgânica e natural. E quando a gente cresce de forma orgânica e natural, é muito interessante, porque as pessoas, elas te valorizam. Ela não é o tipo de pessoa que vai chegar no seu direct implorando por um desconto, por uma exceção. Mas eu sou amiga da tia da sua fulana, por favor, pra mim você pode fazer mais barato. Então, quando você cresce com conteúdo mais inteligente, em equilíbrio com conteúdo de atração, porque eu chamo que existe um conteúdo de atração, existe um conteúdo de técnica, existe um conteúdo de autoridade. Legal. Quando você cresce só por viralizar, só com atração, você acaba atraindo essas pessoas, que depois não vão te valorizar, ou vão te olhar diferente, vão falar, não... Eu até vi um post esses dias, nossa... Quem você pensa que é? Uma pessoa estava compartilhando isso. Quem você pensa que é de cobrar X mil na sua mentoria?
Nunca uma pessoa que cresce certo, lentamente, gradual, vai receber um direct assim. Porque as pessoas respeitam ela. Respeitam o que ela é, respeitam o trabalho dela, entende? Muito bom. Então, quando você cresce em equilíbrio de atração técnica, onde você mostra seu conhecimento técnico, que é um conteúdo que vai viralizar menos, mas vai estar trabalhando essa base de pessoas. Você chega numa audiência que vai ser grande, porque você vai equilibrar, só que uma audiência boa, que confia, que engaja. Você não chega lá depois de fazer um monte de conteúdo bobo, chegou 1 milhão de seguidores, mas aí quando você chega lá e você tenta fazer um conteúdo mais profundo, porque você sabe que precisa para vender, ninguém engaja, ninguém vê, ninguém curte. Ô Lu, foi legal o que você falou e eu vou até puxar aqui para uma pergunta que é bem pertinente para quem tá vendo. Você disse que a pessoa foi no direct da outra reclamar que era uma mentoria cara. Isso. Para você, como que funciona esse lance de precificação? Porque isso eu vejo que é uma dúvida, inclusive minha até, eu tenho muita dúvida nisso. De como você precifica certo. Porque dentro da pessoa existe um dilema, né? Cara, eu vou precificar mais barato, eu vou cobrar mais barato, eu vou conseguir mais cliente. Vou cobrir mais caro, vou conseguir menos, mas eu vou ter uma entrega melhor. Para você, qual que é o melhor caso? Eu sei que depende de qual nicho, de qual pessoa que você tá falando, mas qual que é assim, cara, eu vou cobrar isso. Isso tá certo. Como você faz esse tipo de pesquisa? Porque isso é importante, eu acho. 2 coisas principais. O mercado, então estudo de mercado, o que as pessoas estão fazendo, como é que elas estão cobrando, a demanda que você tem. Então, quantas pessoas de fato estão com interesse agora? Porque quanto mais a demanda aumenta, você não consegue atender todo mundo, você tem que subir o seu valor e quem puder pagar, ótimo, sabe? Mas a gente tem que entender exatamente isso. Como é que está funcionando o mercado hoje? Quanto estão cobrando para eu ver aonde eu quero me posicionar? Porque tem gente que cobra muito pouco, tem gente que cobra muito. Como é que é a sua experiência profissional? O que você vai de fato entregar ali? Eu sou fã de cobrar um valor abaixo do que vale muito, a gente tem certeza, mas fazer uma entrega tão boa que a pessoa vai sair dali feliz. Porque depois, no futuro, em próximas turmas ou próximas mentorias, pegando mentoria, um produto de mentoria, o pessoal vai querer comprar, porque teve muito feedback positivo, entende? Então, quando você cobra menos no começo, para ter muitas pessoas felizes com aquilo, porque quando você cobra muito alto, a expectativa é maior também, né? A pessoa ela fica com uma expectativa bem maior, uma cobrança maior. Sim. Então, cobrar menos do que vale no começo para pegar muitos feedbacks das pessoas é muito interessante, sabe? Então, é mapear exatamente isso. Qual é o produto? Então, vai ser uma mentoria, vai ser um curso, vai ser algo que vai ter a sua presença, porque isso vale muito mais, sabe? E entender o que outras pessoas do mercado estão fazendo. Mas é importante ter isso em mente de acordo com a demanda, porque se ninguém está comprando, se você não está conseguindo vender para ninguém, talvez você tenha que baixar o valor por agora para pegar muito feedback. Quando você vender a sua primeira mentoria, cara, faz a melhor entrega da sua vida. Porque a pessoa sair dali e pensar, nossa, eu nunca recebi algo assim. Paguei o dobro no fulano e essa pessoa que me cobrou bem menos, fez bem mais por mim, se importou comigo, sabe? Para mim, o principal hoje, até na internet, no digital como um todo, é a entrega. Perfeito. Porque a gente vive um momento de pessoas frustradas. É verdade. Ah, sim, com certeza. E acho que a prova... Acho não, é um fato. A prova... Até no marketing, a prova ela é um fator, um dos pilares, um dos P's do marketing mais importantes para serviço, inclusive. Sim. Porque se você tem boas provas, que é o que você falou, de pessoas que tiveram o seu trabalho, receberam o seu trabalho, fizeram sua mentoria, e que elas dão bons feedbacks, tiveram bons resultados, se você fez ela chegar do ponto A ao ponto B, que é o que faz uma mentoria, né, e tem bons resultados, a quantidade de provas vai ser indubitável para a pessoa comprar, né? E a prova ela gera um fator identificação também, isso que é legal, né? Porque eu sou assim, eu vou comprar essa aqui é igual Nossa, essa pessoa tinha o mesmo problema que eu ou bem similar. A gente acaba caindo nisso também. Exatamente, exatamente. A gente vai falar até daqui a pouco, um cara que é bom em prova, a gente vai falar daqui a pouco do Érico. Mas um cara que é bom nisso, cara, metralhar a prova. Tipo, os primeiros eventos lá atrás que tinha do Érico já, cara, era prova atrás de prova. Era tipo, tanta prova que você fala assim, cara, me fala o que é logo porque eu quero comprar, sabe? Eu lembro que o Ladeira também tinha uma página de venda que tipo assim, você pegava, dava pra ver, tipo, sei lá, uns 3 depoimentos, aí tem um maisinho ali. E era infinito. É infinito. Você vai rolando, tipo, muita prova. Não acaba as provas. Mas é legal você ter falado isso, porque eu vou juntar com um gancho de algo que você falou também, que eu acho interessante de falar pra audiência. Uma das coisas de precificação também é a autoridade.
Com certeza. Quanto mais autoridade você ganha e de fato você tem no assunto, Sim. mais você consegue ter uma precificação melhor. Porque é real o valor que você entrega. Você entrega um bom valor, então você consegue ir cobrando cada vez mais, não só por a demanda, que tem bastante sentido também na precificação, mas também porque realmente você entrega um bom serviço, né? Sim. Que acaba caindo no mercado. Tem várias pessoas que falam, melhor vender low ticket ou high ticket e tal. E tem uma galera que prefere vender um ticket mais alto já porque tem uma autoridade no assunto e consegue cobrar mais alto. E tá tudo bem, né? Porque realmente a pessoa entrega um bom resultado. Às vezes o cara vai te cobrar 20, 50, 100 mil reais e te entrega um resultado 10 vezes maior do que isso, né? E legal, beleza. Mas uma coisa que eu acho que você falou que é legal, pra gente pegar de gancho. Você falou de 3 tipos de conteúdo. Isso. Que você ensina, talvez, ou que faz sentido pra você. O que são esses 3 tipos de conteúdo e como você vê que a pessoa tem que usar a frequência desses 3 tipos de conteúdo? Como que ela posta isso, enfim, a frequência que ela coloca na semana, ou enfim, até pra pessoa que tá começando, né? Tipo assim, eu tenho pouco conteúdo ainda e eu nem tenho tanta autoridade. Como que eu começo com esses 3 tipos e faço uma boa frequência? Perfeito. Como é que eu gosto de fazer? Ó? Atração, técnica e autoridade. Eu chamo de método ATA, método ATA. Então, a atração é aquele conteúdo mais básico. É um conteúdo que a gente sabe que vai viralizar, porque ou você pega um tópico que tá em alta no seu nicho, timing post, você pega isso e faz um vídeo de 1 minuto e meio, menos de 3 minutos. Atração normalmente são conteúdos mais básicos. Card estático, excelente para atração. Então, um card estático com um mapa mental legal que o pessoal vai salvar e vai te seguir, atração. Reels curto, atração. Então, esses conteúdos entram aqui. Até mesmo vídeos, os famosos vídeos de 7 segundos, sabe? Vídeos mais curtinhos que a gente tenta agregar valor ali, mas é um vídeo mais para viralizar, alcançar a audiência. Atração. Então, quando um perfil ele faz somente isso daqui, ele peca no resto. Então, ele não consegue construir a confiança, que é aí que entra a técnica. Conteúdo técnico é justamente os vídeos que eu faço de análise. Então, quando eu faço vídeo de análise, quando eu faço lives é um formato técnico. Se você é bom dando aula, por isso que eu falo, depende de pessoa para pessoa. Na nossa empresa, que é a Brava, a gente trabalha com os maiores médicos e profissionais de saúde do Brasil. Então, existem alguns deles que o formato de live é excelente, outros que não. A gente tem que entender o ser humano. Eu sou muito essa pessoa de, quando tem alguém em mim, eu identifico o que brilha nela. Qual que é a melhor parte nela, para fazer ela brilhar. Tem gente que é bom de texto, por exemplo, o Simonsen. O Simonsen é bom de texto. Tem gente que é bom falando. Então, identificar as melhores partes. E a técnica é basicamente entregar um conteúdo mais profundo. É um conteúdo que vai pegar menos engajamento que a atração, mas é um conteúdo excelente para construção de confiança. Então, quando a gente quer aumentar o nosso valor e ter uma grande demanda, esse é o melhor tipo de conteúdo. Perfeito. Então, você estava falando de trabalhar a autoridade, a gente trabalha a autoridade junto com a técnica, é aí que a gente explode demanda sem investir em tráfego pago. Porque a pessoa te enxergou como alguém inteligente, como alguém que sabe do que está falando e como alguém que é bom. E isso você entrega, como eu falei, em lives, carrosséis longos também, carrosséis acima de 10 slides com bastante texto, excelente para técnica. Vídeos longos, se você é bom, se você tem essa... consegue cativar a pessoa por mais tempo, porque tem pessoas que não, sabe? Tem pessoas que fala por 10 minutos e as pessoas não assistem. Então, tem que identificar o que é melhor para cada pessoa. Aqui entra a técnica e, por fim, a autoridade. A autoridade é o conteúdo que eu diria que é o mais chato, assim, mas tem que ter, que é justamente prova pessoal, prova social, que tem diferença. A prova pessoal é justamente as nossas próprias conquistas, relacionamentos, os locais que você está presente, eventos, palestras. Prova pessoal. Prova social são realmente os alunos. Então, o que você está entregando de valor e quais resultados você está gerando? Autoridade. Postar isso através de carrosséis, de vídeos, até lives com alunos, que o Ladeira faz muito, por exemplo, essas lives. Então, prova social. E, por fim, na autoridade também, vestimenta, como você se comunica, como você se apresenta, o cenário, que aqui, inclusive, é lindo, viu? O cenário Obrigado. é sensacional. Então, o cenário faz toda a diferença. Falei isso também na análise que eu fiz do Joel, que ele usa excelentes cenários para gravar. A autoridade sendo trabalhada na prática. Que já não adianta você ser um nerd, você ser uma pessoa que fala bem, só que aí você tá com a camisa amassada, você tá corcunda, você tá em uma parede branca lisa, pior para gravar vídeo, entendeu? Porque ela deixa o seu rosto até menor e mais escuro, é uma sensação ruim que passa. Então, ter uma boa estante atrás, com profundidade, é excelente para a imagem. A autoridade. Então, quando esses 3 pilares são bem trabalhados juntos, aí que a gente encontra o equilíbrio. O equilíbrio de um perfil que cresce com demanda, que cresce com uma audiência engajada, que gosta da pessoa, que confia nela. Porque é aquilo,
Perfis que só postam prova social, taca prova social o tempo inteiro, falta o pilar da confiança. Tá, realmente tem muita gente elogiando. Só que aqui a pessoa não consegue confiar ainda no cara. Pra confiar, precisa saber que ele é bom. E pra saber que ele é bom, cadê o conteúdo que ele tá entregando, sabe? Cadê os vídeos, as informações que ele tá entregando? Então, muita gente peca nesses dois. Muito Acho bom. que eu vou puxar esse gancho que você falou Diga. de conteúdo de prova. Eu mesmo não consumo conteúdo de prova, assim. Mesmo porque tem provas que são forjadas, né? A gente sabe. Muito. Hoje na internet, pra fazer Exato. depoimento falso. Depoimento falso é o que mais tem, é o que mais faz. Bota o chat GPT ali. Por isso que começaram a fazer muito depoimento em vídeo. Então, nos eventos, gravar as pessoas. Isso não Sim. precisava antes. Mas também dá pra você gambelar, né? Até isso, né? claro. Até isso. Lá com inteligência artificial Sim. dá pra engambelar. Tem gente que percebe, mas tem muita gente que não percebe. Até isso. Mas, voltando ao que eu queria te falar, era dos seus conteúdos mais densos, que eu acho que, assim, eu nunca vi nenhuma outra pessoa fazer, que é aqueles conteúdos que você faz, tipo uma aula mesmo, que você vai... Que você coloca o Miro ali, né? Maravilhoso. Muito gostoso, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer um conteúdo assim. Eu comecei a fazer também. Tô te copiando, hein? Faça. Mas eu gosto muito desse conteúdo, porque, pra mim, ele traz mais autoridade do que prova. Com certeza. Exato, é trabalhar os dois juntos. Porque a prova social, no nosso inconsciente, a gente fala assim, caramba, deve ser bom. No inconsciente. Sim. Agora, a técnica é realmente ali. Essa pessoa é muito boa, eu quero que ela me ensine. Exato, o jeito de você falar, de você ensinar, a sua didática, isso pra mim é muito mais autoridade. E acho que você tem que sempre dosar um pouco de entretenimento em tudo, né? Claro. Até na prova social, né? Não adianta você postar um vídeo tosco ali da pessoa gravando bem ruim ali de uma prova social só pra postar, pra mostrar que você tem um resultado, né? Quanto mais você consegue também fazer nos formatos que chamam atenção, melhor também, né? Não é só, tipo, jogar uma prova social qualquer. Inclusive, nessas aulas, também dá pra fazer isso, né? Você coloca uma fotinho ali de meme quando você tá dando aula, né? Tipo, eu não sei se você já viu, você já viu, você me mandou, né? É tipo umas aulas que coloca no Miro lá, aí, ó, isso aqui não faz, isso aqui faz. Ela vai, tipo, colocando lá, entrando no meio. Exato. Vocês não Lá dá têm pra colocar noção o trabalho Eu que sei. dá. Eu imagino, eu tentei fazer. A gente sabe. O do Joel, eu e o Felipe, a gente teve que fazer juntos os dois ao mesmo tempo, porque tava levando muito tempo. É um negócio assim, ó. Depois eu mostro pra vocês no off. 10 minutos ainda, cara. Eu mostro no off pra vocês, fica um negócio assim. Porque no vídeo a gente vê aproximado, eu descendo. Mas ele, assim, é um negócio gigantesco, assim. Entendi. E não só isso, né? Mas após a edição, né? Que você tem que fazer uns zooms às vezes. Às vezes tem que, né? Sim. Eu tentei fazer uns, só que eu fiz bem menor. Eu fiz de 2 minutos, 2 minutos e meio. Cara, realmente dá trabalho, assim. Sim. Não é fácil de fazer. Mas é gostoso de ver, assim. De assistir. É gostoso de assistir, porque é um pouco entretenimento. Porque ao mesmo tempo que é uma aula, você fica lá preso, porque tem uns gráficozinhos aí, tem às vezes um memezinho ali, uma fotinho aqui, você fica meio preso, né? Então, cara, eu acho esse formato genial. Eu acho que todo mundo tinha que tentar fazer esse formato, assim. Pelo menos da área de marketing, alguma coisa que ensina, né? Eu sei que É bem didático. é bem didático. Por exemplo, se você fazer, não sei, da área de saúde, área de... Acho que não tem muito a ver. Também dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Mas essa área de ensinar alguma coisa, eu achei esse formato muito bom. E eu queria que você explicasse, resumidamente, né? Eu falei muito. Resumidamente, eu queria que você explicasse como que você faz esse formato na prática pra gente aqui, porque eu quero aprender também. Tá, perfeito. Como é que é? Primeiro, gente, eu tenho roteiro. Então, tudo que eu faço é roteirizado. Tudo. E olha que por muito tempo eu fui muito teimosa. Se você ainda hoje não faz roteiro, faça roteiro. Ah, mas eu sei fazer no Flow. Faz roteiro, vai ficar melhor. E olha que eu conheço gente que cresceu, ó, 50 mil, 100 mil seguidores sem roteiro. Tá tudo bem, cada um faz o que é melhor pra si. Mas o roteiro faz você escolher as melhores palavras. Então a retenção do vídeo é muito maior por você ter as melhores palavras. Então o que eu faço? Primeira coisa, primeiro passo de tudo. Eu pego e faço pesquisa do que eu vou falar. Eu começo a fazer brainstorming. Anoto, só vou fazendo bullet points ali, vou anotando o que eu vou falar. Eu não escrevo o roteiro propriamente dito. Então eu vou anotando. Aí depois de ter várias anotações, vários bullet points, eu pego as partes que eu mais considero necessárias para estarem no vídeo e principalmente aquelas que tem que estar no começo do vídeo, para o vídeo ter mais retenção. E aí eu começo a escrever o meu roteiro, manual mesmo, eu não gosto de escrever com a IA. Então eu escrevo manual, depois eu refino com a IA. Eu falo que é um processo de lapidação. Então eu tenho as minhas anotações e as minhas pesquisas que eu faço manual, começo o roteiro, vou jogando ideia manual e depois no Cloud ou até no chat. Eu tenho gostado do chat, viu? O chat tá todo muito mundo, bom. todo mundo, ai, Cloud, eu tenho gostado Não, até o chat mais tá do bom, chat. o chat tá bom. Melhorou muito. Muito. E eu jogo lá e lapido. Olha, eu quero que você melhore um pouco a minha linha de raciocínio e manda um áudio longo.
Áudio. Eu faço a mesma coisa. Áudio. Garoto. Não escreve pra IA, manda áudio. Mande áudio. Porque escrever você vai levar o triplo do tempo. Então, um áudio de 3 minutos fica um textão. Então, baita Sim. prompt, né? Sim. Fora que quando você fala, você tá numa outra linguagem, né? Escrito é totalmente diferente do falado. Total. É. E quando Exato. você fala, Tá você... expressando mais profundo, né? O que você quer, exato. É, exatamente. E às vezes você pode meio que interromper ele. Fala, não, para, chat. É. Eu não pedi isso. Não. De outra coisa. É, e quanto mais específico, melhor. Olha, eu quero que passe esse tom, quero que seja essa linha de raciocínio, quero que você siga o que eu escrevi, mas melhore talvez um pouco o português ou a linha que eu quero seguir. Vou mandando áudio, vou falando, pensando alto, sabe? Eu repito muita informação, então eu falo, olha, eu quero que seja nesse formato. Eu repito isso no meu áudio umas 3 vezes pra ver se ele não esquece isso. Porque às vezes, como é muita informação, ele vai deixando umas de lado. Então, repete. E depois disso, roteiro pronto, dou umas refinadas finais ali. Aí eu gravo. Eu gravo separado do Myro. Eu gravo primeiro eu falando e depois a gente grava a tela do computador de fazendo o Myro. Então as pessoas acham que é ao mesmo tempo, né? Que eu tô Aham. falando e fazendo. Parece mesmo. De jeito nenhum. Não teria como. Seria um vídeo de 50 minutos. Porque quando a gente tá mexendo no computador no Myro, muitas vezes o dedo ele vai pra esquerda, quando é pra direita. Então não fica bom na hora. E eu sei, E você fica pensando muito enquanto fala também, né? eu preciso do roteiro. Então eu fico com o meu computador aqui e eu olho pra ele, eu tô lendo o roteiro, mas as pessoas acham que eu tô mexendo no Myro. Eu tô lendo o roteiro. Só que como eu tô olhando pro lado, não dá pra ver os meus olhos mexendo, sabe? Perfeito. Genial. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Genial. Exato, porque assim, quando você faz, e aí eu tenho um roteiro ali, tem certas palavras que eu invento na hora pra ficar mais natural. Isso que é importante. Não pode ler propriamente tido exatamente o que tá escrito. Seja espontâneo. Se o celular tá aqui, o computador tá aqui. Eu tô olhando o computador, lendo um pouco, eu dou uma olhada pra câmera, falo coisas que não tá no roteiro, pra ir melhorando. O editor odeia, porque fica muito mais longo. O editor fala, poxa, Luísa, segui o roteiro. Que tem uma forma, inclusive, de copiar e colar o roteiro num site chamado Word Count. Tá. E aí ele te diz quantos minutos daria de speaking time. Isso é muito bom. Ó, dica de ouro, hein? Muito Muito bom, de ouro. muito bom. Você pega o seu roteiro de qualquer vídeo, nem de vídeo longo, de qualquer vídeo, cola no Word Count, que ele vai dizer, olha, você deve levar mais ou menos 3 minutos pra falar esse texto. Tá. Muito bom, que você já tem ideia do que vai ser. Aí o meu normalmente dá ali 10 minutos e o bruto é 14, 30 minutos, entendeu? Porque eu não leio tudo, eu adiciono mais coisa, Tá. né? Eu vou adicionando e acaba ficando mais longo. Mas enfim, Aí o editor sofre. é. O editor, ele. Ele vai mandar a nossa equipe toda, agora ele tá editando o vídeo. Então, a gente faz isso, gravado, perfeito, vai pra edição. Aí o que a gente faz? Pra vocês verem como é muito processo. Vai o vídeo bruto, com erros, com coisa, só eu falando. Eles cortam tudo, tiram todos os erros, cortam os respiros e me mandam de volta o vídeo. Eu tendo o vídeo de volta, boto meu celular num tripézinho magnético de mesa que eu adoro, não vivo sem aquilo. Computador na frente com o Myro já pronto, que a gente já trabalhou no Myro, que assim que o roteiro tá pronto, já dá pra começar a trabalhar no Myro. Não precisa esperar eu gravar o vídeo, né? Então o roteiro tá ali tudo pronto, o Myro. Aí meu celular aqui do lado com o vídeo, eu escuto eu mesma falando e vou desenhando. Entendi. Enquanto eu tô escutando, enquanto tá ali passando meu vídeo, eu vou fazendo. Tá. Porque aí eu sei que momento fazer cada coisa e eu vou seguindo no flow do vídeo. Até pra facilitar a vida do editor. Porque se eu erro muito e vou num flow diferente, eles precisam acelerar, precisam Sim. acelerar, trazer. Então a edição é muito engraçado ver uma pessoa editando um vídeo desse. Porque tá ali eu em cima, o Myro embaixo, e eles toda hora mudando a velocidade do vídeo. Sempre ou acelerando ou deixando mais lento. Ou acelerando pra ficar Pra ficar sincronizado. E no flow, a gente usa o Premiere, então a gente usa uma edição mais complexa pra ficar fluido. Porque no CapCut, por exemplo, não ficaria tão fluido. Mas tem como fazer. Tem que se esforçar, mas tem como Sim, fazer. sim, tem como fazer bom. em todos. Mas é legal, eu acho muito legal, eu acho inovador, assim, porque é uns vídeos compridos e você Sim. quer ver o vídeo Exato. inteiro. Você não É porque quer parar fica de ver. didático, né? O que a gente falou. didático. Fica didático e interessante. E é curioso porque tudo isso parece que não, mas as pessoas percebem, né? Tipo, as pessoas percebem quando tem uma profundidade, quando Sim. tem atenção aos detalhes. Sim. São coisas que não são faladas, mas que sempre que existe uma autenticidade, existe algo feito com detalhes ali, carinho, dá muito mais certo. Com né? certeza. Porque as pessoas, mesmo que elas não percebam conscientemente, elas sabem que aquilo ali tem um carinho. É um trabalho é um sério, né? trabalho Uma coisa sério. séria. Exato. Não é à toa que até sempre
um exemplo que eu gosto de dar, mas não é à toa que, cara, você vai na Disney, você vai em qualquer parque da Disney, Sim. tudo, cara, é perfeito. Cada detalhe. E tipo assim, você sente, você nem sabe. Daí você vai ver os documentários, você vê que os caras, tipo, Pensa em no tudo. parque da Disney que tem o Epcot, que tem a Itália, os caras trouxeram as estátuas da Itália e pintaram com ouro feito na Itália, e é de ouro de verdade o bagulho, tipo, não é só dourado, entendeu? Você fala, cara, que bizarro, tipo, o cara tipo, é tudo muito detalhezinho, fidedigno, entendeu? Então parece que você sente a realidade naquilo, né? Sim. É, A gente tá faltando pessoas no mercado que tenham atenção ao detalhe. perfeito. Concordo. Concordo. Pessoas que realmente se importam, sabe? Quando a gente vai contratar uma pessoa nova, a gente faz questão de fazer perguntas pra ver se ela se importa. Se ela realmente é o tipo de pessoa detalhista, que tá ali pra fazer o melhor possível. Então, se você quer ser valorizado hoje, faça o melhor possível. Então, sempre quando a gente vai gravar um vídeo, eu falo, se não for pra fazer a melhor versão do vídeo, a melhor live, o melhor podcast, eu nem faço, sabe? Porque eu quero entregar o melhor pras pessoas. Até porque estamos na era da IA, agora todo mundo quer automatizar tudo, né? Exato, as pessoas Quer fazer que tudo muito esqueceram rápido. que é o toque humano que deixa aquilo bom, sabe? E é engraçado você falar isso porque existe um movimento de você se tornar um pouco mais, não desleixado, né? Mas fazer um conteúdo, é o que falam de app content, Yap né? content. Uhum. De fazer um conteúdo mais... eu vou ligar a câmera e fazer. Só que, ao mesmo tempo, isso funciona para que nem você falou, para um determinado tipo de pessoa. Exato. Não é para qualquer pessoa fazer E acho que isso. para um determinado tipo de conteúdo também, né? Também. Também. Tipo assim, você vai ensinar uma coisa muito mais didática num yapping, vai ficar até cansativo, né? Vai ficar, tipo, sim. não vai ter corte, não vai ter, que nem você falou, ritmo de vídeo, aceleração e tudo. Gancho visual, Gancho né? visual, então vai ficar meio chato, né? Tipo, a pessoa assistindo. Então, eu acho que depende disso também, né? Tipo, depende do conteúdo que você tá entregando ali, né? Sim. E até uma coisa que você falando agora, a gente tá falando da didática e falando da estrutura, você acabou usando até um pouco mais e você foi para uma visão mais de avaliação e crítica, talvez, de alguns perfis, de uma galera e tal. E foi saindo umas polêmicas ultimamente, né? Que uma galera acabou pegando o seu conteúdo, às vezes, eu não sei se sentindo aquilo como... sentiu, né? Sentiu um pouco. Sentiu, mas... Sejam no fundo- sinceros, você não acha? Ou- que foi um sentiu. pouquinho. Talvez. né? Eu acho Você que sentiu, sempre mas sente, depois né? aproveitou o hype. Mas sabe? legal que, tipo assim, por mais que aconteceu tudo isso, uma coisa que eu quero tanto que você passe pra gente, por que você fez, né? Tipo, as análises são legais porque traz sempre um ponto de vista, traz uma autoridade pro que você tá trazendo e tal. Por que você fez? E o mais legal de tudo, a maneira como você reagiu a tudo isso. Que eu acho que é uma coisa importante pra gente falar aqui para as pessoas que têm medo do hate, né? As pessoas, elas têm muito medo do digital, a gente fala muito isso aqui nos episódios, porque as pessoas, elas têm medo de tomar hate, né? Tipo assim, cara, vão me cancelar, vão fazer chacota de mim, vão me zoar, ou falar que meu conteúdo é tosco, sei lá. E a maneira que você lidou, até reagindo à reação, é muito legal. Então, traz pra gente essa visão tanto do como que você chegou a isso, dessas avaliações, e essa sua reação de entrar na onda depois. Sim. Olha, eu senti falta na internet de pessoas pegando perfis que uma vez foram referência por muito tempo e explicando por que talvez a maioria deles, que eu identifiquei algo em comum, a maioria deles não está conseguindo conectar com o público de hoje. Porque a gente tem que enxergar que o mercado ele muda, e ele muda rápido, e as coisas que funcionavam em 2024 não funcionam mais em 2026. Tá. E analisando essas pessoas que, para muita gente, ainda é referência, e vendo que não está funcionando como funcionava, eu enxerguei uma oportunidade de mostrar para o público por que aquilo estava acontecendo. Então, eu peguei, o primeiro que eu analisei foi o Wendel, inclusive, para mostrar o que ele estava fazendo, o que podia melhorar, e sempre com foco em conteúdo. Então, quando as pessoas tiram de contexto e falam, um feed bonito, você não pode analisar um feed sendo que tem uma empresa inteira. Cara, minha especialidade é conteúdo. Na Brava, nossa empresa, que é gigantesca, eu cuido de toda a parte de conteúdo. Então, eu foco no ecossistema de conteúdo, de todos os perfis, tudo passa por mim. Então, é a minha especialidade. É óbvio que tem outras partes da empresa, é óbvio. Então, as pessoas, elas gostam de trazer essa malícia a mais para falar, não, porque feed... Gente, hoje, você tem que ser sincero,
a maior forma da gente aumentar, não só a mais de uma empresa, aumentar o ROI que a gente tem ali, é através do conteúdo orgânico. É o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E se uma pessoa não sabe fazer esse conteúdo orgânico bem para os dias atuais, ela tá perdendo dinheiro. Então, falar que se resume a um feed bonito, tá bom, se resume a um feed que é mais importante e um dos pilares mais importantes de uma empresa hoje. É importante. E não só no mercado digital, no marketing digital, mas empresas que são conservadoras. Eu dei um treinamento para uma faculdade inteira mês passado, uma faculdade do Rio Grande do Sul muito renomada. Por que a faculdade buscou uma pessoa que entende internet? Porque eles viram a necessidade. Quanto que uma faculdade, gente, há 5 anos atrás ia querer pensar no Instagram? Pois é. Hoje todas estão no Instagram e quem tem um Instagram melhor, quem tem uma rede social, um ecossistema melhor, tem mais alunos. Tem alunos implorando por estudar lá. Tem as pessoas querendo conhecer os professores, porque os professores fazem parte daquela rede social. Porque acho que até se entendeu, desculpa te cortar, mas só fazendo um parêntesezinho, porque acho que até se entendeu que é exatamente sobre isso, né? Rede social. As pessoas, elas querem participar de um movimento. Né? Exato. E acho que as pessoas, elas ignoram isso na questão do conteúdo. E acham que é bobo. Do que é só um participar, feed. de participar de um movimento e de algo que, tipo ali, cara, até pra gente que também trabalha com experts que tem vários tipos de formação ou vários tipos de mentorias e coisas do tipo, até isso é legal, porque a pessoa fala, pô, eu sou validada por esse cara aqui que tem toda uma estrutura e tem toda uma autoridade que todo mundo vê, né? E a pessoa às vezes até coloca o arroba ali do expert. Ó, eu sou formada por tal expert, entendeu? Tudo permeia o conteúdo. Porque é é isso, importante. né? As pessoas, elas querem participar, né? Um movimento a rede social. Por isso que chama rede social, né? Exato, exato. Então, quanto mais a gente foca nisso, investe energia nisso para fazer da forma certa, sempre estar em constante atualização, é muito importante. Por isso que eu trouxe esses perfis, porque obviamente é um formato que conecta mais com as pessoas, porque ela conhece aquela pessoa que está ali e ela entende que até pessoas que ela considera gigantes erram. Tá tudo bem, né? Eu erro, vocês erram, Felipe erra, todo mundo aqui comete erros, comete amadorismo muitas vezes também, e tá tudo bem, sabe? Então, sempre o que eu prezei nas minhas análises? Ser estritamente profissional, imparcial e cética. Tanto que quando alguém faz um bom trabalho, eu sou a primeira a elogiar e trazer. Eu escuto muito a minha audiência, eu vejo quem que eles querem que eu analise, quem que eles me pedem. Tanto que as pessoas que eu trago são as pessoas que a galera pede pra eu trazer, entende? Então pediram muito. O Joel pediram, o Bruno, são pessoas que eu trouxe, eu olhei, sentei, porque eu não acompanho diretamente. Sei quem é, obviamente, adoro, admiro, mas eu nunca acompanhei por um longo período de tempo pra saber se o conteúdo é bom ou não. Então as pessoas estavam me pedindo, eu olhei pro Bruno, e falei, caramba, o cara faz um excelente trabalho. Então eu trouxe que ele faz um excelente trabalho. Olhei pro Joel e falei, faz um excelente trabalho. Inclusive, tava até com o Felipe, que é meu sócio, falando, nossa, o Joel é um exemplo impecável de um trabalho bem feito e é uma pessoa que tá no mercado há anos. Então, vocês usarem como desculpa, mas o cara já tá milionário, mas o cara já tá ali. O Joel também não precisava estar ali. E ele tá ali se esforçando, evoluindo e trazendo o que funciona pra hoje, sabe? Então, quando é bom, eu vou falar. Mas quando não é bom, eu vou falar também. E aí você falou a questão de hate, né? Ter medo de hate. Gente, sinceramente, eu fui convidada esses dias, eu fui no Adapta, eu tava lá, conversei com uma galera muito legal, conheci uma galera muito legal. E eu não lembro quem falou essa frase, mas a pessoa falou uma frase assim: se você ainda não incomodou alguém nas redes sociais no dia de hoje, você está fazendo uma coisa errada. Se você está sempre sendo amado, algo está errado, entende? Então, eu sempre falta posicionamento. Falta posicionamento. Eu sou muito tranquila, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a história da minha empresa, que muitas pessoas que falaram de mim não pesquisaram da nossa empresa. Então, as pessoas falaram coisas assim, talvez pela minha idade, tá tudo bem, entendo. Mas eu sou muito tranquila de admitir e entender que pessoas, elas vão criticar e tá tudo bem que critiquem, só que quem me conhece primeiro é Deus e eu mesma. Eu sei que eu não fiz aquilo ali pra magoar, pra ofender ninguém. Claro que não, é uma análise normal. Se você tomou pro coração, diz muito mais sobre você do que de mim, entendeu? Porque é tranquilo. Tanto que as pessoas começaram a perceber isso e já começaram a fazer vídeos assim, nossa, é melhor realmente não ir pro outro lado, porque não tem nada demais, entende? Só que aí pegam vídeos fora de contexto e aí vira o burburinho que virou, né?
muito bom. Mas que bom. Vira a galerinha fazendo vídeo sobre, né? Cara. Eu vi um monte. 10, Eu vi Muito um monte. legal. Mas é legal porque as pessoas... E agora você entra nesses vídeos e fala, a Lu é bem legal. Para. E ela acaba. Mas cara, o que é legal, que a gente tava falando até um pouquinho no bastidor aqui e tal, é que esses caras, até os caras que fizeram o React, os caras que falaram, eles estão falando, meio que surfando também o próprio conteúdo. Claro, né? entendeu? Tipo, eles estão Deixa. fazendo ali, tipo, eles fizeram até conteúdo meme de você, tipo, lá com o Érico Cara, esse é muito batalhando. bom. É Muito bom. Eu tipo, ri. batalhando ele no ringue e tal. bom, né? Cara, então assim, os caras eles estão fazendo também pelo próprio Pelo entendimento que eles mesmos tiveram, que eu acho que é muito legal você ter pontuado isso. O entendimento que eles mesmos tiveram de que a internet também é bastante sobre isso hoje em dia, né? É bastante sobre essa... Hype, ondas, polêmica. Exato, polêmica, hype, onda, e não só isso, mas essa construção de algo... às vezes até bem humorado, às vezes até meio meme, entretenimento, Leva né? na boa, sabe? A própria internet se baseia em entretenimento, né? Porque as pessoas Conteúdo estão entretenimento. elas estão né? lá no momento de entretenimento. Exato. Elas Então- não estão no trabalho, elas estão tipo em Sim. casa, descansando. Claro. consumindo. Então, o jeito de cada pessoa vai puxar bastante isso. Algumas vão reagir ali, tipo, o próprio Érico reagiu de uma maneira mais séria, mas que é o jeito dele. E que nem foi, tipo, de uma maneira que ele se sentiu, na minha visão, ou acredito, ofendido, mas que ele fez isso também pra surfar uma onda. E ao mesmo tempo... O que é engraçado é que ele fez um mês depois do vídeo que eu fiz. Então- Demorou ainda. Acho que a equipe demorou um Pode pouquinho pode ser. Ou às vezes Foi chegou mesmo. neles depois e tal. Enfim. Mas isso que é legal, cara. Tipo, pra mim, a internet, ela é bastante sobre isso. Um ponto que você colocou muito importante, que eu acredito também. Se você tá alinhado com Deus, se você tá alinhado com a verdade, se você tá fazendo de bom coração e não pra destruir uma pessoa, tipo, Sim. pô, eu tô fazendo conteúdo pra xingar a pessoa, ou às vezes até, eu acho que alguns passam um pouco do limite, não é o meu estilo, eu não acho legal que, tipo, começa a zoar a pessoa, até Sim. dar uma xingada, fala palavrão, mas Sim, sim. passa um pouco da linha, né, Sim. na minha visão, mas assim, se você tá fazendo de bom coração e alinhado com a sua verdade ali, não tem por que ter medo, né? Exato. Você tá fazendo por um motivo, pra Exato. realmente mostrar algo Porque é importante e pra relevante. ajudar as pessoas e até ajudar quem foi analisado. Porque toda pessoa que eu analisei hoje mudou o conteúdo depois do vídeo. Legal. Então, Era isso que eu ia falar. Você acha que você não plantou uma sementinha na cabeça do Érico lá? Eu acho que você botou um apartamento ali na cabeça do Érico. Se ele fez um vídeo sobre, é porque você, de alguma forma você entrou na mente dele, entendeu? mas o meu objetivo é justamente trazer todo o mercado, pessoas que são boas, para o momento atual. As pessoas entenderem que a audiência tá carente de conteúdo bom. Carente. Foi tanto tempo lançamento atrás de lançamento, todo mundo lançava a cada 2 meses. Toda hora lançamento, prova social, conteúdos básicos e fracos, sabe? Que chegou um momento que as pessoas querem conteúdo de verdade, conteúdo bom. E isso em todos, na maioria que eu analisei, era o que mais faltava. Caramba, você tem conhecimento, você tem know-how. Cadê o seu vídeo mostrando o que você sabe? Sim. Cadê você agregando valor? Porque as pessoas, elas querem isso. Por isso que eu coloco na minha bio, não crie por views, crie por pessoas. Não é viralizar por viralizar a todo custo. É pra ajudar as outras pessoas, sabe? Porque o Perfeito, conteúdo total. faz isso, Eu defendo muito isso. Muito bom. sabe? Viralizar por viralizar não faz sentido. Não faz, cara. Por isso- E até não só não faz sentido, como não sustenta. Né? Não, A gente já falou isso muito em... E o pensamento da pessoa que tá criando tem que ser esse, tá? Você que tá criando conteúdo agora. Não fica pensando em número. Fica pensando em pessoas que você vai ajudar. Isso. Eu sempre vejo, às vezes, eu tô flopando em vários... Eu tô no momento de flopar vários vídeos. Mas sempre tem um vídeo que vai dar 1, 2, 3 comentários que, nossa, isso me ajudou. Nossa, isso... Total. E é isso que tem que motivar. Cara, a gente... Só fazendo também um parênteses rápido pra gerar referência pras pessoas. A gente, na Pandora, a gente tem 15 anos de empresa. E a gente, antes do digital, fazia muito... Na época ali de 2015, 16, 17, fazia muito evento presencial. E mesmo nos eventos presenciais, cara, a gente abriu para pessoas que já conheciam a gente, clientes, amigos de amigos e tal. E tinha palestra e evento que ia uma pessoa. Eu já fiz palestra, eu já fiz dezenas, centenas, se não quase milhares de palestras. E eu já fiz palestra para uma pessoa, já fiz para milhares e já fiz para uma. E quando ia uma pessoa, eu falava, eu vou fazer a palestra do mesmo jeito. E eu entregava do mesmo jeito, cara.
do mesmo jeito, independente de ser uma pessoa. Porque essa é a grande questão que a gente está falando aqui agora. Não importa o número. Essa uma pessoa, ela vai ficar talvez até tão encantada que às vezes ela traz mais 2, 3, 5. Isso vai aumentando, né? Então, é isso que é legal, porque quando você faz de coração, verdadeiramente, aquela pessoa que você tocou e transformou vai reverberar de alguma forma. Sim, exato. E isso, pra mim, sempre foi o principal conselho que eu dava e que dou até hoje pros meus principais alunos, para todos os alunos, na verdade, que é: tá em momento de flop, porque vai existir, todo mundo passa por isso. Pessoas que você admira hoje já ficou um mês, um ano inteiro flopado, mal, os conteúdos não entregam. Mas como que você continua? Você me pergunta, Lu, como é que você passou por essas ondas e continuou criando mesmo assim? Porque a gente dorme com a cabeça no travesseiro, com a consciência limpa de que o que a gente cria é bom e ajuda. Perfeito. Acabou. Então, qual que é a melhor forma de continuar, ter motivação? Saiba que o que você está criando é bom e ajuda. Talvez não tá viralizando agora, não tá chegando nas pessoas, mas você tá fazendo o bem, sabe? Então, pra mim, algumas pessoas podem pensar que é simplista, mas é isso que me motivou a nunca parar o meu perfil, a nunca parar o meu conteúdo, a continuar fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço e se alguém... É que nem você falou, na palestra teve uma pessoa, se aquela pessoa se transformou, meu trabalho tá feito. Sensacional. Podia terminar o podcast aqui já, né? Ficou muito bom esse final. Fechamos com chave de ouro. Não, pô. Não, mas vamos continuar. Que é isso? Tô só falando como um elogio. Mas, cara, tá, a gente tá falando então de estrutura. Falamos dos 3 tipos de conteúdo. Eu quero pra uma coisa agora que talvez a gente não tenha explorado tanto, que é venda. E eu ia falar exatamente isso. Olha lá, eu ia falar o próximo passo. A gente falou de toda a estrutura, falamos um pouquinho de audiência, formato de audiência, como cativar, gerar autoridade, como converter agora, na sua visão, né? A gente traz aqui alguns pontos de vista também, mas eu quero saber de você. Como que desses conteúdos, que até a gente, às vezes... Tem várias pessoas no mercado que usam esse termo, né? C1, C2, C3 também. Conteúdo de atração, depois conteúdo de aprofundamento, depois de conversão e tal. O funilzinho, né? Isso, o funilzinho. Mas como que, na sua visão, disso vai para a conversão? Até, não sei se você usa método Érico Rocha, né? Agora, lançamento. Mas o que você enxerga que é o passo? Como fazer para a pessoa realmente converter? Para levar para um produto, seja perpétuo, seja lançamento, o que for. Como fazer para converter essa audiência? Tá. Depende muito do mercado que você está inserido, qual produto você vai vender e o que você quer fazer. Tá. Mas a gente tem uma filosofia que a gente faz há anos na Bravo, porque nós vendemos pós-graduações. Tá. Então, a gente não vende curso, é uma pós-graduação mesmo, de longo prazo. Então, a gente sempre pensou em construção de marca no longo prazo. E no digital, que eu enxergo, que foi há muito tempo e ainda é, as pessoas são muito imediatistas. A todo momento elas querem vender e tá vendendo e colocando link nos stories e vendendo a todo momento. E tá tudo bem também, cada um com a sua filosofia de negócio. Na nossa empresa, a gente sempre enxergou como algo de longo prazo. Construir uma pessoa... Por exemplo, a gente vende uma pós-graduação de endocrinologia. De endocrinologia para endocrinologistas e para médicos. É exclusiva para médicos, não para profissionais de saúde. Essa pós-graduação, quem vai comprar, ela tem um valor maior. Da nossa empresa é uma com os maiores tickets, 20 mil, 25 mil que custa. E tendo esse valor, quem paga é um médico que ele normalmente já está com pelo menos uns 10 anos de carreira, 5 anos de carreira. Mas tem também médicos jovens. E por que isso acontece? Porque a gente construiu na cabeça daquela pessoa que está na faculdade de medicina que aquilo é o sonho dela. Legal. Então, na verdade, a gente está trabalhando uma audiência que só vai comprar da gente daqui 5 anos. Tá. Então, ela não vai experimentar agora, mas a gente está plantando na cabeça dela. É que nem, por exemplo, a Apple faz com o iPhone. Por que eles não mudam e tentam mudar pouco a experiência do cliente na Apple? A caixa bonita, e ali com a logo atrás. Inclusive, depois que eles mudaram aquela parte de trás, muita gente criticou, né? Porque visualizava o iPhone de uma forma. Uma pessoa, quando compra um iPhone uma primeira vez na vida, era o sonho dela, porque a Apple, por muitos anos, colocou aquele objeto como um objeto de desejo para a pessoa realizar aquele sonho. Então, quando a gente vende um produto, a gente pensa em trabalhar a audiência com utilidade por muito tempo antes. Então, em nenhum dos nossos magistrais, que a gente chama de magistrais, os profissionais que estão com a gente da nossa empresa, a gente cria conteúdo, a gente pega a pessoa, cria conteúdo por 6 meses e já vende. Jamais. Pelo menos uns 2 anos sem vender nada. Tá. Nada. Tá. O meu perfil, mesma coisa. Então, a gente trabalha muito conteúdo, agregar valor, só ajudar as pessoas, só agregar valor. Porque daí, no 3º ano daquela pessoa estar muito bem trabalhada, ela vai estar
pedindo, ela vai querer aquilo. Tá. Ela vai Então, sonhar uma demanda com reprimida aquilo. gigante também. Ela vai sonhar com aquilo. Legal. E quando a gente cobra um valor que é ainda mais baixo do que vale, a gente só vai ter pessoas bem-sucedidas com aquilo, com aquele produto, que elas vão participar daquela experiência, vão estar naquela pós-graduação, por exemplo, e investindo algo que é muito pouco perto do que uma pós-graduação custa, porque 25 mil, a maioria no mercado cobra 50 mil Sim. a pós-graduação, sabe? De endocrinologia, nossa, muito mais cara. Então, ela compra uma que é com valor abaixo, um preço, né? Porque o valor é muito maior, abaixo, mas é muito melhor de tudo que ela já fez. Tá. De tudo que aquele médico já fez, muito melhor. É uma entrega absurda. A Jana e o Bruno são endocrinologistas, que são os coordenadores dessa pós-graduação, que estão na Bravo. A entrega deles é linda de ver. O quanto eles se dedicam, o quanto eles estão ali com os alunos, todo santo dia, mandando estudo, tirando dúvidas, sabe? É algo surreal. Você não se vê. E vocês estão acostumados a conhecer pessoas muito grandes, que têm mais de 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. A gente sabe que tem pessoas que elas são muito mais restritas. Parece que a gente não tem acesso. Mas quando a gente encontra uma pessoa assim que tem acesso e que ela faz, é diferente. É diferente, sabe? Então as pessoas valorizam e é por isso que esse produto depois ele se vende sozinho. Por isso que a gente investe muito pouco em tráfego pago comparado com o mercado, muito pouco, porque é a marca que foi construída, o branding em volta daquelas pessoas, o branding em volta daquele produto desejo, sabe? Então não é a todo custo, desconto em cima de desconto. Jamais, nem existe nesse vocabulário na nossa empresa, sabe? Não existe a palavra desconto. Porque a gente construiu uma marca em volta daquela situação. Muito E bom. como que traduz isso para uma pessoa? Porque a gente está falando de uma empresa. Eu ia puxar a mesma coisa. Talvez, então, você não só traduzir para uma pessoa, mas para uma pessoa que tem um sonho de vender ou viver no digital. Né? Vamos colocar assim. Você vê, é uma das recomendações que a gente até dá aqui, né? Mas você vê como importante ela construir isso paralelo ao outro trabalho dela, paralelo à vida dela, ou ela tem que ter uma dedicação 100%, porque a gente sabe que 2 anos para uma pessoa fazer um perfil, rodar, ela tem que pagar as contas, né? Então, como fazer isso para traduzir para pessoas comuns, que nem eu te trouxe assim? O que a gente tem que pensar? Quando é uma pessoa comum, tem que entender que o sonho que ela via, talvez ela acompanhava o mercado digital desde 2020. Não é a mesma coisa. Ela não vai construir um curso e vai vender 10 milhões, 15 milhões daquele curso como prometeram para ela. Não vai, nós estamos em outro momento. As pessoas, na verdade, não estão querendo mais consumir cursos como era antes. Então, só esse formato de curso... É difícil uma pessoa comum acreditar no sonho. Obviamente, investindo muito em tráfego e fazendo muito conteúdo, postando 2, 3 conteúdos por dia, ela vai conseguir o famoso 6 em 7, né? Que o pessoal propaga. Mas é complexo, sabe? É complexo falar, olha, tá, você me dá uma profissão aí pra eu pegar uma pessoa. Nutricionista. Você é uma nutricionista. Chega muito pra gente. Lu, quero ter o meu curso digital de nutrição. Hoje, como o mercado já anoiteceu, já tem muitos nutricionistas que já fizeram isso e já construíram. Então, você fazer um curso de nutrição funcionar é muito mais complexo quando agora tem pós-graduação em nutrição, que as pessoas veem muito mais valor do que um curso, sabe? Então, o que é muito bom para essa pessoa e seria o sonho da vida dela, que eu tenho certeza. Uma nutricionista é muito difícil chegar a cobrar 2 mil em uma consulta. 2 mil, 3 mil, muito difícil. E quem cobra isso já fica assim, caramba, aquele cara, ele é nutricionista, ele cobra esse valor. É difícil. E como é que ela vai atingir isso, que eu tenho certeza que é o sonho dessa pessoa? Ela fazendo um bom conteúdo. Ela priorizando esse conteúdo, fazendo semanalmente, definir uma frequência. O que é definir uma frequência? Vou postar 7 vezes ou vou postar 5 vezes? Beleza. Pode postar 5, cumpra essa frequência por pelo menos, eu diria que pelo menos 3, 6 meses sem falhar. Toda semana 5. Escolheu 5? 5. Isso é mais importante do que postar em grande quantidade. É ter uma frequência definida. Porque aí ela vai ser uma nutricionista que vai ser respeitada, principalmente pelo que ela defende. É importante isso. Ela não pode ser aquela nutricionista que fica fazendo trend. Qualquer trend que aparece, que isso por aquilo. Isso todo mundo já faz. Todo nutricionista já faz. Ela tem que ir mais pro caminho do know-how e conhecimento específico dela. Às vezes ela é muito boa de dieta cetogênica. Então, se ela é boa de dieta cetogênica, foca nisso dentro do perfil dela, que quando quiserem fazer uma dieta cetogênica, vão procurar ela. E isso acontece porque a gente está no momento dos especialistas. Pessoas que são boas em algo em específico. As pessoas cansaram o movimento do mercado, não só lá fora, mas aqui, de pessoas que são genéricas, que falam de tudo e são boas de tudo. Porque quem é bom de tudo não é bom profundamente de nada. Então, é a mesma coisa que falar assim, você vai contratar um professor particular. E aí, você quer
aprender matemática, você quer ser bom de matemática para fazer uma bela de uma prova. Você vai contratar aquele cara que também é professor de inglês, de português, de geografia, ou você vai contratar aquele cara japinha que é bom em matemática? Um cara que sabe de matemática, e não um cara que sabe um pouquinho de todas as matérias, sabe? Porque ele vai ser melhor, vai ter mais experiência, já vai ter feito tudo dentro da matemática. Sim. Então é isso. Uma pessoa comum hoje, ela tem que encontrar o que ela é boa. Olha, eu sou boa nisso, e é raro alguém que é bom nisso aqui em específico. Em criação de conteúdo orgânica, em dieta cetogênica, em um advogado em falar direito específico dentro daquela coisa, sabe? Porque daí ela vai resolver aquele problema. Porque qual que é a visão do público geral? Quando você é bom em uma coisa específica, inconscientemente as pessoas acham que você é bom em tudo. Gente, eu falo de tráfego orgânico toda hora, chega no meu direct perguntando: você faz tráfego pago também? Não, entendeu? Eu sou boa de tráfego orgânico. Mas as pessoas, elas tendem a associar que você é bom de tudo. Então, na verdade, é o caminho oposto. Hoje, sendo uma pessoa comum, encontre algo que você é bom, faça um conteúdo sobre isso por um bom tempo, sabe? Não larga o seu trabalho, o seu emprego, óbvio que não. O seu trabalho, ele tá ali justamente para te auxiliar você ter repertório no que você vai fazer no seu conteúdo. Entrega muito valor, que as pessoas vão te enxergar isso em ti, justamente para você mentorar elas em algo, entregar algo para elas, porque a verdade é, se você quiser escalar aquilo de forma genérica, como, por exemplo, essas mentorias que ensina tanto o cara que é um motoboy, quanto o médico, quanto isso e aquilo, várias profissões, você vai ter várias pessoas com mentes diferentes em uma sala do Zoom, que elas não vão conseguir aplicar da melhor forma o que você está ensinando. Por isso que eu defendo que, quando eu vou vender algo, eu vou vender para uma pessoa específica. Se eu vou vender uma mentoria, vai ser uma mentoria somente para profissionais de saúde, que é algo que eu domino. Não vou colocar várias pessoas de várias áreas junto de uma sala. Porque o cara que é dono de uma loja de sapato, ele conhece o mercado dele há 20 anos. O que eu recomendar para ele vai funcionar para ele, para um médico? Claro que não vai. Não vai, sabe? Então, a gente reconhecer isso, que a gente viveu um mar de ouro, que esse mar de ouro não existe mais, entende? Superem, e que a gente tem que entender que agora é o momento de quem é bom em X específico, faça aquilo muito bem. Não vai ser como era em 2023, mas pode ser muito bom. Tem um teto e esse teto é maravilhoso. Muito bom. Entende? Mas eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco... pra gente ir mais a fundo. Diga. Essas pessoas especialistas também não tem muitas já? Porque assim, você falou você falou que pessoas que fazem tráfego orgânico, não, fazem conteúdo orgânico. Tem muitos. Tem, claro. Pessoas que são, sei lá, nutricionistas especialistas em dieta cetogênica. Tem muitos. Sim. Então já tem muitos de muitos especialistas também. O que você recomendaria para essas pessoas? Porque vai ter concorrência, seja a especialidade que você ter. É como que ela se destaca. Como que ela se destaca, mesmo sendo ultra especialista. Aquilo que a gente estava conversando antes de entrar. Personalidade. Porque você pode vender o mesmo produto. Eu, Luiz, eu posso vender o mesmo produto que o Tia. A gente ensina as mesmas coisas. Só que por que algumas pessoas vão comprar de mim? Porque elas se conectaram comigo. Por que algumas pessoas vão comprar dele? Porque eles se conectaram com ele. Então, o que diferencia é quem você é, como você fala, a sua didática. Porque tem pessoas que ensinam as mesmas coisas, só que o jeito dela talvez foi mais favorável para um grupo de pessoas. Por isso que eu falo que quando você vai começar a criar conteúdo, não fica nessa de, eu acho que ninguém vai querer comprar de mim. Vai ter aquela pessoa que vai se conectar contigo. Por isso que ela vai comprar de ti e não de fulano que faz exatamente a mesma coisa. Muito bom, muito bom. E tem pessoas também, para aproveitar esse gancho todo, tem pessoas que eu acredito que isso seja um erro, mas eu quero ver sua visão também. Diga. Pessoas que às vezes querem começar no digital, só que elas não acham que elas têm uma história interessante, ou uma profissão interessante, ou algo do tipo. E aí elas pegam o digital como algo de pivotagem. Tipo assim, eu trabalho com finanças há muitos anos, só que às vezes eu também já tô cansado um pouco do mercado e quero ensinar espiritualidade. Nossa! Completamente aleatório com o que ela faz, né? O que você enxerga disso e como que você vê também que a pessoa, o que você recomenda para a pessoa quando ela está entrando, né? Se ela faz uma pivotagem 100% e ela pega um assunto um pouco mais aleatório, que talvez ela goste, ela entenda, para aplicar na internet, ou não. Ela pega a própria história, ela coloca ali, ela ensina as pessoas a autoridade dela, o que ela já tem. Então, é muito uma questão de escolha, sabe? Cada pessoa tem que pensar o seguinte, olha, você tem uma profissão no mundo real, fora do digital.
Se ela é uma profissão que você vê que tem muita margem para crescimento na internet, ou seja, tem muitas pessoas que falam disso e talvez falam pior que você, muita gente identifica isso. Então tem aquele cara que ele é advogado, ele vê que os advogados hoje, que fazem o que ele faz, só falam besteira na internet e não são bons tecnicamente como ele é. É um espaço que ele pode ocupar, que não tá ninguém ocupando. Então, eu tava até dando mentoria para um ortopedista esses dias. Se um ortopedista... Melhor, vou até dar o exemplo do urologista, que é melhor. Se um urologista, ele vê que no mercado dele, os urologistas só fazem um conteúdo idiota, que é verdade, vocês já viram conteúdo de... Não, acho que não. Eu imagino. Você já imagina o que é, né? Se vê que só tem Deve ser gente... altamente técnico também, meio chato. bem técnico, com frutas e tal. E aí... Então, se a gente vê que o mercado tá indo pra esse lado, tem espaço pra quem quer o cara sério. Pra quem quer o cara que é tecnicamente bom. Tá. Então, tem que fazer uma análise de mercado. Eu vejo que as pessoas, elas não analisam o mercado. Elas não param, sentam a bunda na cadeira pra olhar. Quem são os 10 melhores nesse nicho? O que eles estão fazendo? Quais os posicionamentos que eles construíram? Será que eu me encaixo ali? Se eu não me encaixo, tem algum outro assunto que não seja o meu trabalho que eu queira falar? Que talvez eu seja bom? Aí tudo bem, sabe? Aí você começa a falar sobre aquilo. E você constrói disso. E a sua história, ela só vem como complemento. Porque a história nada mais é de mais um ponto para as pessoas saberem de onde você veio. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que eu sou PCD. Vocês sabiam disso? Não. Esse meu braço não levanta. Nossa. Eu tenho paralisia do plexo braquial. Quando Tá. eu nasci, eu era um bebê de 5 quilos, azul, Smurf. Aham. Fiquei presa. Pra salvar minha vida, o médico puxou meu braço e rompeu meu tendão aqui. Tá. Então, esse braço, se você for pesquisar essa paralisia, você vai ver que a maioria das pessoas que tem, o braço é atrofiado. Tá. Com fisioterapia e natação, a gente recuperou 85% dos movimentos. Caramba. Então, graças a Deus. As pessoas não percebem que eu tenho, Sim, né? sim. É quase imperceptível. Legal. Quando eu fico com uma roupa mais curta, dá pra ver a diferença Tá. dele com esse daqui, Ok. sabe? Então, isso faz parte da minha história. Mas isso é um complemento de quem eu sou, para as pessoas me conhecerem mais. E se elas se identificarem, ótimo, sabe? Tá. É isso. Muito legal. Eu só queria fazer um complemento a isso. E não como uma dica, mas o que eu faço, né? Pra quem não sabe, eu sou músico também. E assim, a gente... Anos e anos de música, né? Eu criei 2 perfis. Eu não sei se é a forma certa de fazer, mas pra mim tá funcionando. Então eu tenho um perfil que fala exclusivamente sobre música. Que legal. E um perfil que fala exclusivamente sobre redes sociais. Eu já trabalho há mais de 15 anos. Não tô falando pra você fazer igual. Você pode fazer um perfil só falando de outros assuntos também. Acho que não tem uma regra, né? Mas eu escolhi fazer isso. E tá dando certo. O meu perfil de música, inclusive, tem muito mais engajamento do que o de rede social. E eu tô crescendo. Ele tá com 10 mil seguidores agora. Eu tinha 1.000. Aham. Cresceu, tipo, em 2 meses, 10 mil seguidores. Os dois estão crescendo. Então, tipo... Por que não tentar, né? Tipo, Muito bom. tudo bem, eu quero separar as casinhas. Eu não quero fazer tudo no mesmo. Que nem eu. Eu fiz 2 perfis, entendeu? E aí... E Porque eu gosto das duas coisas. Exatamente. Então, um eu vou focar em uma coisa e outro eu vou focar em outra. Pronto, acabou. Isso aí só chega a ser um problema quando você fica muito grande em alguns dos dois. Ou Aí gastando muito tempo, né? Tipo, nossa, eu tô gastando muito tempo com isso aqui e não tô ganhando dinheiro. Aí começa a virar um problema. Também, mas quando, por exemplo, chega 2 personalidades do time, 2 perfis diferentes, e talvez um estoura, vai ficar um pouquinho uma incoerência na comunicação, sabe? As pessoas, elas podem ficar um pouquinho confusas na comunicação. E aí talvez seria um problema. Mas porque a maioria das pessoas, ela talvez não chegue nesse passo ainda. Mas quando começa a ver que um deles começa a crescer muito, talvez vale não focar mais no outro e focar naquele, senão fica 2 pessoas e as pessoas não te enxergam como referência em nada. Porque tem 2 coisas distintas. Perfeito. Eu sempre falo, escolha uma coisa em específica, porque no longo prazo é melhor, mas até chegar nesse momento, demora. É que nem eu falei, eu não tô recomendando vocês fazerem isso. Eu escolhi fazer isso. Tá dando certo E pra as mim. diferenças, Lu, agora de formato, né? Tipo, coisas que sempre a galera fala, algoritmo muda e tal, tá sempre mudando. Carrossel não funciona mais. Exato. E essas Nossa. diferenças de formato, assim, tipo, stories, reels, carrossel, você vê que a pessoa, ela tem que... beleza, você falou... Começar com 5 conteúdos por semana. Mas aí, o que ela faz? Ela faz um pouco de stories, ela faz um pouco de feed, são 5 de feed, daí ela tem que fazer stories todo dia, como que ela se posiciona? O que você enxerga nesse combo, assim? Olha, eu defendo muito a variação de formato, porque falar que carrossel tá morto é a maior burrice da vida, né? Só você não conseguiu fazer um carrossel bom ainda. Mas tem como fazer variação de formato. Então, se você tem, em uma semana, você escolhe postar 5 vezes por semana. O que eu gosto de fazer? Eu começo com um teste. Então, digamos que eu vou começar segunda e terça vai ser Reels, aí na quarta vai ser um carrossel,
carrossel. Na quinta vai ser outro Reels. E na sexta um card estático. Que a gente tem de formato, a gente tem carrossel, card estático, Reels, live também entra com um novo formato. Então a gente pode ir testando coisas. E aí, fez essa variação. Aqui a gente fez 3 Reels, 2 carrosséis, acredito, e um card estático. Beleza. Métricas. Analisa performance. Nunca fica agindo nas cegas. Sempre analisa performance. Ótimo. Eu não faço nada sem olhar minhas E métricas. quais são as métricas que você tem que analisar? Olha, eu tenho uma planilha principal que eu construí com todas as principais que eu olho, mas eu olho praticamente tudo. Tudo que o Instagram me dá ali de informação, eu pego para estudar. Então, obviamente, a gente olha crescimento, quais foram os conteúdos que mais deram conversão em seguidor, porque tem conteúdo que pegou 1 milhão de views, mas converteu menos que aquele que tem 100 mil. Então, o melhor para mim foi o de 100 mil. Sim. Porque aumentou minha base, entende? O outro só deu luz pro meu perfil, mas não converteu. Sim. Então, eu anoto quais foram os melhores conteúdos de conversão de seguidores, anoto os conteúdos que tiveram mais toques no link da bio, porque se as pessoas estão clicando no link é porque você gerou interesse para saber sobre o seu produto. Perfeito. Então, uma ótima métrica para olhar. Também olho os comentários. Então, quantos comentários eu estou recebendo por post e se eles são comentários bons. Sempre eu chamo os comentários de termômetro da audiência. Se o comentário no seu vídeo tem mais de 85% negativos, o vídeo foi ruim. Arquiva. Não tenha dó de arquivar. Você não soube escrever um roteiro que agradou as pessoas. Elas estão te criticando. Isso pode ser pior para a sua imagem. Agora, quando você posta um conteúdo, por exemplo, as minhas análises, os vídeos que são falando mal não é no meu vídeo. No meu vídeo só tem pessoas falando bem e elogiando, agradecendo e tudo mais. Então, eu olho para isso. Porque se as pessoas estão mais criticando, quer dizer que eu errei no roteiro. Talvez faltou um disclaimer, faltou um argumento ali que eu não coloquei. E é que elas estão indo pro lado do ataque. Então, se o comentário é ruim, o conteúdo não é bom. sentido. Caramba, essa valeu ouro, hein? Sim, É sim. muito importante. Essa As é pessoas valor. às vezes postam e esquecem os comentários. Os comentários te dizem o que o público tá achando, entende? Muito bom. Além disso, tem muitas... Eu olho tudo. Eu olho, obviamente, quantidade de seguidores, quantos que perdeu, isso é importante também. Então, no meio da polêmica do Érico, eu olho quantas pessoas saíram, quantas entraram, sabe? Realmente foi negativo ou positivo pra mim. Então, eu analiso tudo. Stories. Então, você perguntou sobre stories. Stories, o ideal seria todo dia. Mas, como a gente entende os seres humanos, nem todo mundo consegue. Pelo menos umas 4, 5 vezes por semana fazer stories é muito bom. Porque ali é uma ferramenta de conexão. O que fazer nos stories? Então... Essa é a minha dúvida também. Olha, eu tenho cronogramas que eu construo. Ao lado do meu cronograma de feed, que a gente inclusive estava mexendo antes de vir para cá, eu tenho um cronograma de stories. Então, eu construo stories com base no comportamento da audiência que me acompanha. Como assim? Eu sei que sexta-feira é um péssimo dia para responder caixinha de pergunta, porque é um dia que as pessoas elas estão começando a sair com os amigos, sair para jantar, é um dia mais leve. Chegou a sexta-feira. Então, não é um bom dia para um conteúdo técnico, talvez, sabe? É um dia que eu coloco mais card estático, timing post de notícia polêmica, assim, tweet, adoro carrossel tweet, coloco muito na sexta por conta disso. Agora, o oposto, segunda-feira é o dia que as pessoas estão, vou voltar pra academia, vou voltar a fazer as coisas. Então, é um excelente dia para aprendizado, é um excelente dia para colocar conteúdos mais densos, carrosséis mais densos, e nos stories a mesma coisa. Abrir uma caixinha de pergunta específica, de um tema específico, então eu posso abrir uma caixinha para falar somente sobre Reels e roteirização. Então, não, às vezes eu coloco uma caixinha geral, que perguntas de criação de conteúdo. Aí pode perguntar de tudo. Mas às vezes eu coloco caixinha específica. Reels e roteirização. Aí eu passo segunda-feira inteira respondendo pelo menos umas 10 caixinhas ali. Porque eu tô agregando valor, mostrando conhecimento. Porque a caixinha de perguntas nada mais é que uma ferramenta de demonstrar conhecimento. As pessoas erram de abrir caixinha para pedir opinião da audiência. Pede a opinião da audiência no direct, entendeu? Pede para ela responder o seu story. Porque quanto mais resposta, mais o seu story vai ser entregue. Então, é muito importante. E aí, eu abro caixinha na segunda. Na terça-feira, ou eu pego um tema. Então, se saiu algum conteúdo no meu feed, eu gosto muito de reciclagem. Então, como é que a gente pode ter sempre stories ali? Vê o que você postou no feed aquela semana, pega um assunto e aprofunda nos stories. Então, se eu falei nos stories sobre a diferença de originalidade e inspiração. Nos stories não, no feed, um Reels disso. De cópia. Eu vou trazer para os stories e trazer pontos que eu não falei no Reels. O pessoal adora, porque eu estou aprofundando. E isso dá mais vontade de acompanhar ali os stories por conta disso. E aí, outros dias para ficar mais leve, que é aquilo, tem que ter equilíbrio. Se segunda e terça já agreguei muito valor, segunda foi caixinha de perguntas, terça foi pegando um tópico e destrinchando, quarta vai ser bastidores. Ó, tô aqui gravando, fui na academia, esse aqui é meu cachorro, olha que fofo. É isso, entendeu? É um dia mais leve. Legal. Pra quinta-feira a gente voltar e sexta-feira leve de novo. Bastidores, porque é um dia mais leve. E sábado, se eu vou fazer uma live à noite,
fico aquecendo o dia inteiro pra live. Se eu sei que é um assunto muito bom, eu vou aquecendo, coloco o contador. Domingo é mais dia de família, volta pra questão de bastidores e dia leve, sabe? Porque como é que a gente faz stories eles serem bons? É a gente entender que ninguém sabe da nossa vida. A gente mostra o que a gente quer. Então, muita gente fala, nossa, minha rotina é chata, é insuportável, eu não tenho nada pra mostrar. Você não precisa mostrar. Você escolhe o que você mostra no seu story. Os recortes que você escreve é o que a pessoa vai ver. E pra ela é interessante, porque é um conteúdo bom, entendeu? Muito bom, muito bom. Que aula, hein? Muito bom. O que você, então, pra gente deixar mais prático, Diga. se você fosse pegar uma pessoa do zero hoje, Tá. o que você vê, então, que é o passo a passo básico para ela fazer, para tudo que... É quase como se a gente fizesse um resumão agora do podcast, tudo que a gente falou aqui hoje ser um passo a passo para ela começar a aplicar. Ou, pode ser que ela está no começo, pode ser que ela está já na jornada, mas o que é um passo a passo bom para ela aplicar no dia a dia, com toda a estrutura dos 3 conteúdos, a parte que você falou de stories e reels, tudo que a gente falou de autoridade e tal, conversão, trabalhar o perfil por um longo tempo. O que você vê que ela pode levar de prático? Como que ela pode colocar na prática o mais simples possível? Perfeito. Para começar a criar conteúdo hoje, em 2026, primeiro de tudo, o que você é de fato bom? O que você faz que é muito bom e que as pessoas te reconhecem por aquilo? Primeira coisa. Isso é definição de nicho na prática. Então, o que eu vou fazer, do que eu vou falar ali? Definiu isso? Frequência. Então, para você começar a criar conteúdo, você precisa definir quantas vezes você vai postar. E não precisa postar todo dia. Isso é um mito. Já cresci perfis postando 3 vezes por semana, até mais de 1 milhão de seguidores, só 3 vezes por semana. Então, é possível. Defina a sua frequência. Minha rotina hoje, quanto eu me comprometo a fazer? E se comprometer é escolher um número, sempre cumpra isso. Não precisa fazer nem mais, nem menos, aquele número. Digamos, 3 vezes por semana, então faça 3 vezes por semana. Frequência definida. Agora, em terceiro lugar, pesquisa de mercado. O que as pessoas que fazem o que você diz ser bom estão fazendo e que está indo bem. Então, eu gosto muito do método de pesquisa por hashtag. Adoro. Então, eu vou lá, pesquiso uma hashtag do meu nicho. Marketing de conteúdo. Hashtag marketing de conteúdo. Faça isso no computador, que é muito melhor do que no celular. Aí você pesquisa a hashtag e aí vai aparecer muita coisa. Faz em português e inglês. Pesquisa nas 2 línguas e até em espanhol, se quiser. E aí, olhando os conteúdos que estão lá, vê os que mais estão tendo pelo menos acima de 10 mil curtidas, que foram bem, que foram conteúdos que viralizaram. E mapeia os comentários. Não vai só ver e pegar para fazer um conteúdo de inspiração que vê que os comentários é tudo crítica, falando que o cara é burro, que não sabe de nada, jamais, né? Então, mapeia essas 2 coisas. Pega pelo menos 5 perfis diferentes que você gostou, que você se identifica daquilo que você é bom, e pega 3 conteúdos de cada um desses perfis para você se inspirar, para você ter uma lista grande mesmo, para você escolher. Por mais que você escolheu postar 3 vezes por semana, se você já tem uma lista enorme de coisas, você consegue escolher o que você vai fazer ali. Então, isso é muito, muito bom. Pegou, fez essa pesquisa, mapeou, e aí você vai começar a produção. Eu sou muito prática. Você não vai enrolar, ai, Lu, mas e a minha bio? Ai, minha foto de perfil? Ai, os meus destaques? Essa é a última coisa que você tem que olhar. E vai mudando no caminho, né? Vai mudando no caminho. Muita gente deixa de começar ou demora por conta disso, porque a bio não tá perfeita, porque os destaques, o post fixado ainda não tá pronto. Não, isso é a última coisa que você vai escolher. Começa a produzir, começa a produção. Por isso que eu falei agora do método 5-3. 5 perfis, 3 conteúdos de cada um. E aí, tendo isso mapeado, você vai criar... Tem gente que gosta do Trello, tem gente que gosta de ClickUp. Eu gosto de planilha normal do Google, eu sou bem dinossauro. Eu gosto de coisa básica. O que for mais prático também de usar, eu uso. É muito mais fácil, né? Aí eu boto ali segunda a domingo e aí eu começo a distribuir o que eu vou fazer, com base nas ideias que eu já mapeei. Tendo essas ideias, escolhi o que eu vou postar cada dia, eu começo a produção dos roteiros daquelas ideias. Então, eu pego esses conteúdos que foram bem, eu gosto de transcrever para entender a estrutura. Então, qual foi o gancho utilizado? Como é que eu posso fazer um gancho ainda melhor? Que acontece. Vários vídeos que a gente se inspirou, por exemplo, de alguém que fazia na gringa, nos Estados Unidos. O vídeo pegou 1 milhão de views e o meu pegou 2 milhões. Legal. Só porque eu melhorei um pouquinho. Já tava muito bom. Só que aí eu olhei aquele gancho e pensei, dá pra ficar ainda melhor pro brasileiro consumir, né? Que a gente vê o que um americano faz e adapta como um brasileiro faria. Então eu transcrevo esses roteiros, começo a lapidar com o meu conhecimento, porque às vezes o que viralizou naquele perfil que eu me inspirei é o formato. Então eu anoto o formato que foi feito, como é que foi editado? Tela dividida?
tela verde, foi um vídeo curto, foi um vídeo longo, então tudo isso eu anoto para quando eu for fazer o meu roteiro, que eu me inspiro nessas partes. Mas normalmente o que a pessoa ensinou no vídeo, eu não concordo, sabe? Às vezes ela falou coisa que eu falei, nossa, isso aí nada a ver. Mas o vídeo foi bem. Então eu vou pegar o formato que ela fez e vou me inspirar naquilo. É isso que faz um perfil viralizar rapidamente. Muito bom. Porque ao invés de tirar da sua cabeça, e isso é a pior coisa que você pode fazer, eu fiz isso por muito tempo, é você achar que você é bom, você já acha que você é bom, é ótimo o que você faz, você já tem um tema, vou falar sobre o método ATA que a gente falou. Aí eu vou começar a explicar dessa forma. Não, vê como é que as pessoas estão explicando o método delas, que não tem nada a ver com o seu. Mas veja vídeos que viralizaram de método, para você se inspirar no formato e fazer. É assim que você viraliza, que você vai bem, entende? É tendo a humildade de saber que você não sabe tudo, e você tem que pesquisar, e você tem que olhar o mercado para se inspirar e fazer bons conteúdos. E aí, separar um dia na semana para gravar tudo. Tem gente que gosta de gravar tudo no mesmo dia, uns 5 vídeos. Ou tem gente que gosta de gravar ao longo da semana. Tá tudo bem, sabe? E só um disclaimer. Diga. Se inspirar e não copiar, né? Exato. sim. Claro. É importante. Não, porque as pessoas elas têm essa dificuldade, né? De pegar um vídeo e aí faz exatamente igual. Ela Não. lê o mesmo roteiro, né? Não, Hoje em tem dia que- tá rolando. Mas Tem uns caras que estão fazendo conteúdo assim agora. De pegar um influenciador e uma pessoa que copiou exatamente até o Exatamente pacing, igual, até o jeito de falar. Foi Vocês igual. viram a trend ali? Não sei nem se virou trend, mas do post ali do Vini Júnior, que todo mundo fez da cara dele que teve Ah, sim, Ah, sim. sim. a harmonização facial, aí todo mundo fez o mesmo post. Uhum. Se você já viu que tá todo mundo fazendo, porque você vai fazer também, você só vai ser mais um, É, não tem o que pois é, agregar, né? Então, Sim. tem que sempre pensar como eu posso agregar o meu conhecimento naquela estrutura. faz sentido. Sempre. E se sempre. diferenciar Faz dos sentido outros. porque- e faz até sentido porque a pessoa acaba pegando um conteúdo pra surfar onda só, né? Exato. E ela só faz exatamente isso. Ela só surfa a onda, né? Porque trazer, que nem você falou, a própria questão da autoridade, trazer conhecimento, trazer Personalidade, conexão, personalidade, você não vai trazer, porque ele é idêntico a alguma pessoa que já fez, que foi, talvez, a primeira pessoa que fez foi autêntica. Né? E isso é preguiça. Aham. A pessoa ela tem preguiça de pegar um roteiro e botar o conhecimento dela, melhorar, dedicar horas ali. Ela acha que vai ser rápido. Usar o chat GPT pra coisa certa. É. Não pra escrever o roteiro, mas pra... Exato, pra lapidar, Lapidar. pra refinar. Algo que você já escreveu. As pessoas elas não querem se dedicar, parece. Acredito que venderam muito a ideia de que é fácil, que é só ter vários agentes. É só. Não é. Um bom conteúdo leva horas pra fazer mesmo. Às vezes me perguntam na caixinha assim: Lu, eu levei 4 horas pra fazer, editar, escrever um vídeo. Você acha que foi muito tempo? Eu falei, não. 4 horas é o normal, só que as pessoas elas estão com tanto medo porque elas acham que deveria ser em 30 minutos. Aham. Né? Porque todo mundo vende a ideia de que deveria ser rápido. Pesquisa de ideias, aí você consegue em 30 minutos. O primeiro passo que eu passei ali, de pesquisar 5 concorrentes e pegar ideias, você consegue em 30 minutos. Mas a roteirização, ela leva mais tempo. E, Lu, só também só pra deixar acalmar a galera que fala, meu Deus, eu não tenho tempo pra fazer 4 minutos, 4 horas. 4 horas. Virar em 2 minutos. Existe conteúdo fácil de fazer, né? Que nem você falou, isso você pode colocar dentro da sua rotina coisas mais fáceis de fazer pra você ir fazendo Não também. precisa ter uma mega produção, mega edição. Feito É. do que não feito. Aham. É melhor feito do que não Sim. feito. Só que sempre bem pensado. O mínimo é sentar e construir um cronograma. Escolher o que vai postar e não, eu sei que eu tenho que postar, então eu vou gravar agora e já vou postar, sabe? Isso é o pior. Postar pra cumprir tabela não é bom, porque você vai estar jogando muito Isso é verdade. vídeo fora, sabe? É melhor pensar antes. Pelo menos 1 horinha por semana você sentar, construir um cronograma e decidir variação. Olha, vai sair 2 reels, um carrossel. E por fim, o último passo que a gente não falou é a performance. Realmente, depois de você construir um cronograma e postar aquilo, na semana que vem analisa o que foi bom. Porque se foi bem certas coisas, replica aquilo, né? E analisa o que foi ruim também. Também, pra não tirar, não fazer, exato. As pessoas, elas agem muito nas cegas, tem que analisar, tem que estudar o perfil, sabe? Eu já peguei diversos perfis em que eu analiso os últimos 100 posts. Por exemplo, as análises que eu faço, muita gente não sabe, mas eu analiso o ano inteiro da pessoa. Acho ridículo quando alguém chega pra mim e fala, olha os 9 posts. Eu olho o ano inteiro da pessoa. Eu olho de 2026 inteiro. Eu fico pelo menos 2 horas fazendo pesquisa. O Felipe tá de prova. Agora ele tá de fone, mas eu fico pelo menos 2 horas só stalkeando. Stalkeando a pessoa que eu vou analisar pra ver desde o começo do ano o que ela tem feito. Pra ser justa, eu não vou olhar os últimos posts. Então, você ter isso em mente, que você precisa dedicar tempo e analisar o que tá funcionando, é isso que vai dar resultado. Porque quando eu entro num perfil e os últimos 9 posts, teve um ali no mês passado que foi super bem, em um formato específico, e a pessoa nunca fez aquele formato de novo,
funcionou, porque você nunca fez mais. A pessoa parece que ela não percebe, né? Que foi que foi bem pra ela replicar. Tem que replicar. Falta processo, né? Porque precisa ter, por exemplo, dentro do seu planejamento, precisa ter um gapzinho ali para você testar coisas novas. Claro. Precisa ter um gap para você fazer coisa que já funcionou. Então tem que Claro. ter planejamento, tem que ter processo. Exato. Muito bom. Mesma coisa. Por isso que falam, se prenda a um formato. Eu te digo o contrário, não se prenda a um formato. Quando um formato ele funciona, você vai utilizar ele toda semana. Mas não fazer apenas ele. Você vai ter outras coisas rodando, porque se uma hora esse seu formato satura, tu se danou. E As ele pessoas vai não- saturar. Sim. As pessoas elas não vão te acompanhar mais porque elas só te seguiram por conta daquilo. Quando você produzia só aquilo. Por isso que você tem que estar testando coisas novas sempre. Muito bem dito. Muito bom. Lu, chegamos aqui admirando você. Acho que estamos saindo admirando ainda mais. Pô. Muito bom. E aula, cara. Incrível. A aula, a integridade da pessoa que você é. Muito legal. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? De estar aqui com a gente, compartilhar a sua vida, compartilhar a sua história. De mostrar a pessoa que você é. Né? Isso eu acho o mais legal de tudo. As pessoas perceberem que a gente é pessoa, né? Que a gente é carne viva e que a gente tem os erros, a gente tem vários tipos de preferências ou coisas que acontecem. E para mim isso é o mais brilhante de tudo. Então você mostrou, acho que com muita maestria, que dá para fazer qualquer perfil, na minha visão, crescer, né? Qualquer pessoa crescer um perfil. E também trouxe dicas, acho que muito pontuais e muito bem colocadas. Então, acho que Fico muito São feliz. práticas, né? estamos bem prático aqui, estamos bem satisfeito. Porra, Fico muito feliz. vai dar bom corte. Bom Passa pra gente, apresenta pro pessoal, fala pra gente como que as pessoas te encontram, o que você faz também, se você quiser passar algum tipo de produto ou alguma coisa que você oferta pras pessoas pra ajudar elas também. Mas deixa pra gente como que a gente te encontra por aí. Gente, então, meu Instagram é Lucureal, Cureau, então é um pouco complexo, se fala que errou. E lá que você vai acompanhar todo o conteúdo que eu crio, que os meninos me conheceram por lá também, então acredito que vocês vão gostar bastante. E se eu fosse dar um conselho, assistam as lives. Quando eu faço live é realmente muito bom, então acredito que vocês vão aprender bastante coisa lá e eu adoro. Pra mim, eu adoro. Quanto mais longo o conteúdo, melhor. Vocês já viram, Vou né? começar a assistir as lives Eu também. gosto, exato. Então é isso. Muito bom. Se você gostou, para fazer o jabazinho final, senta o dedo no like e baixa o aplicativo também da Escola da Família, que lá vai ter os conteúdos completos. Você acompanha bastante do nosso conteúdo por lá, não só o Pode Viralizar, mas vários outros podcasts que eu sou fã de todos que a gente faz aqui. Modéstia à parte, são muito bons. Sempre São com ótimos bons conteúdos, ótimos convidados. E graças a Deus a gente tem boas pessoas aqui. E continua acompanhando a gente, que nos próximos a gente vai tentar se superar. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar se superar. Vai ser difícil. Obrigado, pessoal. Valeu, até a Obrigada, próxima. Obrigado, gente. Lu. Obrigada. Valeu.